Muito bom dia a todos e todas. Quero dar as boas-vindas, agradecer a todos que estão aqui hoje para o webinar da Síndrome da Impostora. Esse é um tema que a gente coletou aí de uma necessidade de vocês, das empresárias, e convidou uma pessoa super envolvida com o assunto aqui para falar. Antes de chamar a nossa convidada, eu quero dividir com vocês um pouco sobre a dinâmica de como vai ser hoje, tá? Então, enviem as perguntas todo o tempo pelo chat, fiquem à vontade para nos enviar as perguntas. E no final da conversa aqui, a gente vai abrir para um bate-papo e a Fernanda vai responder as perguntas de vocês, tá? Então, quero pedir de novo para todos ficarem com os microfones desligados e quero dar as boas-vindas à nossa convidada e apresentá-la. Então, a nossa convidada hoje é a Fernanda João. Ela trabalha com fornecedores de diversidade desde 2016 e tem carreira na área de compras há mais de 20 anos. E ela também é apaixonada pelo tema do webinar de hoje. Fernanda, seja só um minutinho antes, a gente teve uma interrupçãozinha aqui. Acho que alguém compartilhou a tela. Lu, acho que é a Vivian. Vivian, você está... Oi, Vivian. Você consegue parar de compartilhar a tela com a gente, por favor? Consegui Obrigada. aqui, Lu. Obrigada, Câmara. Obrigada. Bom, voltando, vou apresentar a Fernanda aqui de novo. Então, ela trabalha, nossa convidada de hoje, a Fernanda João, trabalha com fornecedores de diversidade desde 2016, tem carreira na área de compras há mais de 20 anos e é apaixonada pelo tema do webinar de hoje. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciana. Estou super feliz de estar aqui, né? Quem me conhece sabe que eu gosto demais de falar desse assunto. Como a Luciana comentou, eu realmente sou apaixonada e por diversidade, né? Principalmente alinhada ao meu trabalho como profissional de compras. Então, quero agradecer ao eConnect pelo convite e agradecer as empresárias que estão conosco aqui hoje, né? E que estarão interagindo e dividindo suas experiências também sobre o tema. Eu tenho, como a Luciana comentou, eu tenho 20 anos de experiência em compras, né, em multinacionais, tanto no Brasil quanto no exterior, mas só em 2016 eu iniciei minha jornada de diversidade, tanto assumindo essa responsabilidade, né, de conduzir processos de compras mais inclusivos, e olhando para fornecedores de diversidade, pequenas empresas, quanto refletindo sobre a minha condição, né, como muitas vezes única mulher negra, né, e numa posição de liderança, e como que isso me afetava e a minha carreira. E foi um momento assim de libertação por ter mergulhado nesse processo, né, e aprendido mais, principalmente de autoconhecimento, e essa é a minha expectativa para essa nossa conversa de hoje. Que as mulheres que ainda não tiveram essa reflexão, que tenham a oportunidade de fazer, e tenham as suas vidas transformadas para melhor, como aconteceu comigo. E para a gente poder começar aqui um pouco no assunto, eu queria, né, eu vou pedir muita interação, porque eu gosto de ir conectando as experiências de vocês, enfim, as dúvidas eventualmente também para dentro dessa nossa conversa. E eu queria saber quem já ouviu ou quem já se vivenciou, né, a síndrome da impostora. Então, se vocês puderem comentar ali no chat até que ponto, né, esse assunto já é um assunto para você é familiar ou é algo novo que você ouviu falar, mas não tem muita informação. Isso, a gente convida vocês para comentarem se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, se vocês trabalham essa situação na vida de vocês, conhecem alguém, deixem comentários aqui, porque
Para nós é super importante essa interação, para a gente até conseguir desenvolver aqui mais a conversa, interagindo com vocês, né, Fernanda? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é super legal a gente poder ter esse diálogo. Fernanda, mas existe uma definição para a síndrome da impostora? Então, a primeira pessoa a usar esse termo, né, de síndrome da impostora, foi a Pauline Clancy, no final da década de 70, e para definir um padrão, na verdade, psicológico de desconfiança das pessoas sobre a sua própria competência. Né? Então, pessoas que não têm essa percepção de merecimento sobre si mesmas e atribuem o sucesso de suas conquistas, né, a terceiros. Então, essa é a definição, né, para essa síndrome, né, que a Pauline... E quando a gente pensa nisso, a gente fala, nossa, algo tão antigo, né, e que quando a gente olha para as nossas realidades, principalmente como mulher, né, e todas as atribuições que a gente tem no nosso dia a dia, a gente fala, isso realmente é algo que ainda precisa ser trabalhado, né? E algo que a gente ainda tem muito para desenvolver. E eu gosto de, né, de uma maneira mais prática, é aquela voz que diz que não somos capazes, né? Naqueles momentos chaves da nossa vida familiar, ou como empresárias, né, ou na vida profissional, que pode, né, que você pode dar aquela guinada e alcançar um novo patamar, mas você se sente num bloqueio, né? E busca uma fuga para evitar sair da sua zona de conforto. E acredito que essa voz já deve ter falado no ouvido de muitas de nós, né? Eu, pelo menos, assim, acho que com muita frequência, né? Toda semana, eu acho que a gente, né, passa por alguma situação mais desafiadora dentro do nosso dia a dia e a gente ouve essa voz que diz que não vai dar certo, né? Que a gente ainda não é boa o suficiente para poder estar naquela posição ou exercer aquele papel naquele momento. E essa questão da gente realmente se colocar como impostora ali, é realmente quando a gente permite que essa voz seja mais forte, né? Daquilo que nós somos, né? Daquilo que a gente construiu até o momento, nos impedindo realmente de alcançar nossos objetivos. Então, ouvir a voz é normal, né? Mas permitir que isso bloqueie, né? E nos limite de alcançar aquilo que a gente busca é que nos faz realmente uma impostora. Então, queria dividir um pouquinho com vocês esse ponto, né? Eu ia te perguntar Ah, até, Fernanda, quem sofre desse mal, mas eu acho que a pergunta talvez seja quem não sofre desse mal, né? totalmente. Eu acho que, né, principalmente quando a gente pensa na nossa realidade, muitas vezes como minoria, né, em muitos ambientes, muitos espaços, né, e aqui até eu conecto um pouco com as empresárias, né, eu acho que muitas vezes elas tiveram que fazer um negócio, né, ou apresentar o seu negócio, muitas vezes num ambiente onde elas eram né, a única mulher e ali elas tinham que realmente permitir que essa voz, né, enfim, que está ali, né, falando, olha, será que você deveria estar aqui? Será que você tem condições de estar aqui? Será que realmente você está preparada, né? Num ambiente que muitas vezes a gente não se sente acolhida, né? Então, é super importante a gente entender que isso acontece, né? E nós não somos as únicas, né? A gente tem aqui, como a Lu falou, é mais difícil você pensar em quem não ouve essa voz, mas é muito importante que ela não permita, né, que a gente realmente não alcance, né, e não chegue onde a gente quer chegar, porque eu acho que essa sensação de sair da zona de conforto, né, é algo que quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue encontrar ali um controle, né, a gente consegue encontrar ali um espaço, né, um momento em que a gente consegue, né, garantir que emocionalmente a gente vai estar não vou dizer tranquila, né, mas é que a emoção, na verdade, ela não vai impedir realmente que a gente possa, né, fazer, desempenhar o papel, a atividade que a gente se propôs a desempenhar naquele momento. Então, e de novo, pessoal, por favor, compartilhem as suas experiências, né, falem até que ponto
essa questão da síndrome da impostora é algo que tem te atrapalhado, né? Que tem te bloqueado ou não. Você ouve, mas você consegue seguir adiante. A gente tem até um comentário aqui no chat. Ah, que legal. Olha, a Kátia comentou, né? Isso acontece comigo, demora a aceitar algo positivo, sempre duvidando se realmente fui merecedora. Ah, meu Deus! Oi, querida. Sempre duvidando se realmente fui merecedora. E esse sentimento acaba me bloqueando. Então, esse é o ponto, né? A voz é normal, e muitas vezes, quantas justificativas e desculpas a gente consegue arrumar, né, para dizer que não foi pelo nosso mérito, né? Não foi porque a gente trabalhou para caramba, né? E tem uma expressão que fala que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Porque às vezes as pessoas falam, não, foi sorte, mas quanto mais você trabalha, então mais sorte você tem. Então, toma posse, né, do que você construiu, né, de quem você é, para que a gente possa cada vez mais permitir que essa voz ela pode até vir, né, mas ela não vai realmente nos bloquear, né? Obrigada aí pelo comentário. Obrigada pelo comentário, Kátia. Fernanda, e será que o pulo do gato seria identificar o momento em que essa voz, esse comentário, né, que vai te desmerecer, te tirar o crédito, ele vem? Será que esse é um dos pulos do gato? Sem dúvida, né? Eu acho que muitas vezes a gente se conhecer mais, né, e saber aquilo que muitas vezes nos deixa numa situação de insegurança, né, ou nos tira da zona de conforto, é super importante para a gente até saber, olha, essa voz vai chegar, né? Mas o que eu vou fazer? Qual vai ser minha reação no momento que eu ouvir isso, né? Eu vou lembrar o quanto que eu me preparei, o que eu construí, né? De todo a corrente e muitas vezes ali o apoio que você tem de outras pessoas que permitem que, né, você não tenha feito tudo isso sozinha, e isso traz muita consistência, né, para você poder estar ali, né, advogando em prol da sua causa. Então, é super importante a gente se conhecer e entender os momentos em que a gente vai se sentir insegura, né, e que, né, por essa insegurança, de repente, aquela voz vai soar no nosso ouvido. Sim. Fê, seguindo um pouquinho mais aqui na nossa conversa, né? Você acha, ou você viu, que a pandemia intensificou, né, o fato de todas as mudanças, desde de tirar a gente de uma zona de conforto até mudanças mais bruscas que a pandemia causou na vida de cada um, né, individual, pessoal familiar, profissional. Você acha que a pandemia intensificou, agravou casos dessa situação? Eu acho que esse ponto é super importante, Lu, porque esses dias eu estava, inclusive, conversando com um empresário e a gente estava falando um pouquinho sobre os impactos do trabalho híbrido, né, para os profissionais, né, e falando um pouquinho do reflexo disso no ambiente de trabalho. E principalmente profissionais e pessoas que estão em maior vulnerabilidade social, mas eu acho que aqui, eu acho que a gente não precisa fazer esse recorte, né? Porque todos nós, né? Acho que a gente está em constante crescimento, né? Então a gente comentou um pouquinho. E só para deixar claro, né? Eu sou super fã do trabalho híbrido, né? Eu gosto muito de ter essa flexibilidade hoje, né, na minha empresa e tudo, de poder alguns dias estar na empresa, outros dias estar trabalhando de casa. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando de casa, então eu acho isso muito positivo, né? Essa conquista que a gente teve dentro desse momento caótico que a gente passou. Mas a questão é que muitas vezes, né, a gente que veio de baixa, né? A gente que veio ali com uma ânsia, uma expectativa muito grande de crescer na nossa carreira, ou de construir, de abrir uma empresa, de realizar um sonho, né?
e principalmente de ampliar a nossa visão e a nossa perspectiva ao longo dessa jornada, porque com certeza, quando você olha, né, para o seu negócio há anos atrás, você fala, gente, muitas coisas, né, que eu fui construindo não foram só, não vieram só da minha cabeça, né, da ideia que originalmente eu tive lá atrás. Elas vieram fruto realmente de pessoas que me mentoraram ao longo desse processo, né? Então, o quanto que essas mentorias, elas acontecem em momentos em que a gente está ali tomando um café, né? Seja, de repente, vocês ali no momento em que vocês estão participando de uma conferência, né? Da conferência da WeConnect, e daí você tem a oportunidade de conversar com a empresária que está do seu lado, e você começa a entender e falar, nossa, como que a gente está passando por cenários tão parecidos, né? E o que você está fazendo? Então, existe uma troca muito rica dentro dessas interações que a gente tem, né? E no ambiente de trabalho também não é diferente, né? Quando eu penso lá que eu saí do Rio de Janeiro, né? E com o sonho de vir para São Paulo, mas sem entender muito bem o quanto que isso significava, e ao chegar aqui, quantas pessoas que realmente se posicionaram, né, e de uma maneira muito informal, como eu falei, me mentoraram, né, e me trouxeram tantas perspectivas diferentes, né, de tantos caminhos que eu poderia seguir, né, para trazer um assunto, assim, um ponto super prático e real. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu nunca pensei em construir uma carreira internacional ou mesmo de estudar fora do país. E foi pelo fato de ter pessoas ali que eram referência para mim, né? Eu não tinha essa referência no Rio de Janeiro, eu não tinha essa referência na minha família ou de amigos que eu tinha, mas ao estar inserida dentro desse ambiente de trabalho presencial, a gente tem essas trocas e essas ideias vão fomentando, né, na nossa cabeça de que a gente pode ir além. E eu acho que um receio que a gente tem que, né, uma preocupação que a gente tem que ter é o quanto que muitas vezes esse mundo mais virtual, né, onde a gente agora está super inserido, muitas vezes ele é muito focado na resolução de problemas, né? Mas ele acaba não trazendo essa conversa que agrega tanto para as nossas vidas, né? De uma forma geral. Então, eu acho que conseguir, né, manter isso, né? E a gente ter isso sempre, né, como ponto de atenção nesse processo pós-Covid, né? Para que a gente não perca, né? Por mais que a gente esteja ali fazendo uma reunião virtual e tudo, mas que a gente não perca essa oportunidade de ter essa conexão com as pessoas, né? E principalmente pessoas que a gente sabe que podem contribuir para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da empresa de vocês. Então, acho que é super importante a gente explorar o máximo da tecnologia, né? Mas com esse olhar, né? De não perder também coisas que a gente construiu lá atrás, antes da gente estar tão, né, conectado no mundo virtual. Verdade, Fernanda. Verdade. Falou muito do que você falou, a realidade de, talvez, da maioria do nosso público aqui hoje, né? Mesmo quem trabalhava presencial o tempo todo, ficou um tempo isolado, e esse isolamento físico acaba criando outros tipos de isolamento, e muitas vezes pode desencadear em sintomas negativos. É verdade. E aqui eu estou até olhando alguns comentários. Então, Luciana, que bom conectar com você aqui virtualmente, né? E ela também falando sobre algo que sempre acontecia com ela, né? Achava que é pura sorte, né? E não percebia que era merecimento mesmo, né? Que era fruto do trabalho. E eu vi aqui também... né? Até a Dani complementando aqui no nome aqui da Kátia, né? Então, que ela via a vida inteira, né? Que ela carregou esse sentimento, né? E ela comenta, tenho todos os tipos de fama, briguenta, chata, encrenqueira, mas não abaixo a cabeça e aprendi que os meus resultados sempre aparecem, independente do que pensam ou não. Mas não é fácil, né? Cansa a beleza da gente. E realmente, eu acho que a gente se sente muito esgotada quando a gente está nesses ambientes, né?
onde a gente precisa se provar o tempo todo, né? Onde a gente sente que muitas vezes duvidam realmente daquilo que a gente pode alcançar, né? De onde a gente pode chegar. Então, acho que isso traz um desgaste, né? Um cansaço emocional muito grande, realmente. Super concordo com vocês. E contando um pouquinho mais sobre a minha história, né? Nos primeiros 10 anos da minha carreira, eu trabalhei em empresas assim super orientadas para resultado, né? Empresas assim onde a gente entendia muito, de forma muito clara, o que você tinha que fazer para poder alcançar o próximo passo, né? Ir para o próximo posto. E que, inclusive, me ensinaram que sonhar grande, sonhar pequeno, dá exatamente o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. E que, para isso, né, a gente tem que se desafiar, a gente tem que sair da zona de conforto. E é isso que eu comento com vocês, né? Essa questão de sair da nossa zona de conforto, e a gente fala que muitas vezes a gente cresce pela dor, né, ou pelo amor, né? E eu acho que sair da zona de conforto dói, né? Mas o quanto mais a gente entende que isso é super importante para o nosso processo de desenvolvimento, como liderança, né, como pessoa, como mãe, como, né, esposa, enfim, dentro dos mais diversos papéis que a gente tem, para que a gente continue sonhando grande, né, e alcançando aquilo que a gente busca, mais tranquilidade, né, e mais artifícios a gente vai encontrando, né, dentro desse processo de autoconhecimento para lidar com essa situação em que a gente realmente está passando ali, né, está fazendo aquele stretch, e aí a gente ouve muitas coisas, né, como a Dani comentou aqui, que é chata, quem queira, que está, né, ali puxando o time, mas depois as pessoas veem o resultado, né, e o reconhecimento chega. Então, Isso pode falar, desculpa, Lu. Fê, se você Não, quiser não, finalizar, compartilha, me compartilha. faz assim pensar sobre as crenças limitantes, né? O que você traz me fez Exatamente. pensar sobre as crenças limitantes e quanto elas influenciam no desenvolvimento dessa situação da síndrome da impostora. Sem dúvida. E eu, assim, eu gosto muito de trazer a questão do ambiente, né? Porque dentro dessa experiência, né, onde as regras eram muito claras, né? Eu realmente era um ambiente que, para mim, embora não fosse muito diverso, né? Quando a gente olha lá, e não quero aqui deixar clara a minha idade, mas quando a gente olha lá para 2002 e tal, 2001, infelizmente, a gente também não tinha muito uma busca por diversidade dentro desses ambientes corporativos, mas a minha experiência foi muito positiva nessas empresas, né? Assim, de me sentir acolhida, de realmente entender que eu era parte do grupo, né? Porque desde que eu atendesse aquilo que era de forma muito clara apresentado para mim, eu teria condições de alcançar o que eu quisesse dentro da organização, né? E aqui eu acho que trazendo para o mundo de vocês, quantas vezes vocês falam, poxa, não está muito claro para mim como que é para poder conseguir fechar esse negócio, né? Às vezes as regras não estão muito claras, mas quando você consegue entrar no ambiente em que sim, você fala, poxa, eu tenho total condição aqui, eu tenho a mesma condição que o meu concorrente para vencer essa concorrência, para realmente conseguir fechar esse negócio, o quanto que a gente se sente parte, né? O quanto que a gente realmente se sente mais confortável mesmo dentro de uma situação que seja desafiadora para a gente. Então, óbvio que mesmo nesses ambientes mais acolhedores, a gente como mulher, né, e muitas vezes como um grupo, né, que é minorizado dentro desses ambientes, a gente vai se cobrar mais, a gente vai querer entregar mais, a gente vai fazer o nosso melhor, porque a gente sabe que muitas vezes essas oportunidades ainda são limitadas dentro de uma sociedade como a nossa. Então, eu acho que é natural, quando a gente conversa com outras pessoas, da gente perceber, né, essa cobrança excessiva e esse foco na perfeição, para que a gente pegue com toda a nossa garra, né, com aquela oportunidade que está aparecendo e que está batendo na nossa porta.
E aí, eu tive esse momento que eu comentei com vocês de realmente de reflexão e de mergulhar no autoconhecimento, depois que eu mudei para uma outra organização em que o resultado era tão importante como você entregou o resultado. E esse ponto, muitas vezes, trazia um pouco de um processo um pouco mais obscuro, né? Não era tão claro a gente, né, entender o que era necessário para alcançar o sucesso dentro daquele ambiente. E muitas vezes o que se passava é que seria privilégio, né, de pessoas com determinado perfil, né, e por falta de não abraçar, dessa organização não abraçar a diversidade, né, e a inclusão, eu me vi nesse momento de reflexão, de pensar as consequências, né, que esse ambiente trazia, né, para os meus comportamentos, né? E esse era um pouco do que eu queria compartilhar com vocês, como a Lu comentou, a questão, né, dessas crenças limitantes, e muitas vezes, né, para mim foi super enriquecedor, né? E eu comentei que foi libertador, porque quando eu participei, né, de uma reunião até fora do Brasil, e eles fizeram uma pesquisa super ampla, né, principalmente com negros, e os negros comentaram como eles se sentiam dentro desses ambientes de trabalho que eram mais tóxicos, né, que não eram diversos e que também não eram inclusivos. Eu falei, gente, essa daí sou eu, né? E o que eu vou fazer daqui para frente para poder mudar essa realidade, né? Permitir que essa crença limitante realmente não me impeça de chegar onde eu quero chegar e para que eu seja a minha melhor versão. Então, vou pedir para a Camis agora para compartilhar com a gente, né, esse slide. E eu fiz questão de deixar esse... É o único slide que a gente tem, mas é porque eu acho que vai ser importante se vocês puderem, né, visualizar e também ter isso muito claro, né? Que isso é uma coisa que, sim, acometem muitas pessoas, né? Que estão dentro desse ambiente. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir é entender o nosso ambiente, né? Às vezes a gente não para pensar, a gente está tão focado naquilo que a gente precisa entregar, naquilo que a gente quer fazer, naquela proposta que a gente tem que, né, que vocês têm que entregar, que você não para pensar em que contexto que você está inserido e a consequência em termos de comportamento que isso pode gerar para você. Então, é a primeira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Aí, a segunda, entendendo um pouquinho, pode passar mais um. Então, e aí né, quais são os comportamentos? Então, como eu estava comentando, às vezes a gente tem uma autocobrança muito grande, né, na gente mesmo, então a gente não compartilha isso dentro do nosso time, a gente não busca construir uma rede de apoio para que a gente possa muitas vezes pegar aquele grande desafio, né, aquela baleia, né, que é o que a gente precisa entregar e dividir em fatias, entendendo, né, diferentes skills e competências que não só você, mas as pessoas que estão ao seu redor também têm e podem contribuir, né? Mas a gente fica ali focado no resultado. Uma busca por consenso, né? E isso eu acho uma coisa super importante. Quantas vezes a gente estava ali numa reunião onde você era a única mulher, né? E você via que algumas coisas que estavam sendo colocadas ali, você não concordava, simplesmente você não concordava. Mas você ali não quis gerar um conflito, né? Você falou, poxa, eu quero que esse grupo aqui me aceite, né? Eu não estou me sentindo incluída, mas eu quero buscar essa aceitação pelo grupo. E muitas vezes a gente foge, né, de um conflito construtivo, onde a gente pode trazer a nossa opinião vale, a gente precisa ter voz, né? E muitas vezes a gente realmente tenta entrar num acordo para que realmente a gente não seja ali, como a Dani colocou, a chata, né, vista como a chata, a que está criando ali uma tensão, né? Então, olha para esses comportamentos, né? A gente precisa refletir e falar, não, peraí, esse ambiente aqui não está me permitindo
expressar a minha voz, mas eu preciso ter essa consciência e sim falar aquilo que eu penso, né, e trazer, né, de uma maneira bacana, mas não deixar isso passar. Uma outra coisa que eu percebia muito dentro do meu, dentro desse ambiente que eu estava inserida profissionalmente, é não investir tempo no meu networking, né? Então, eu estava ali tão focada em entregar os resultados para provar que eu também, por mais que eu não tivesse um perfil específico que a empresa buscava, mas que eu também tinha, né, competências, que eu também tinha, que eu estava preparada para continuar crescendo, que eu não buscava também outras pessoas que pudessem advogar a meu favor, né? Que pudessem falar, olha, eu vi o trabalho da Fernanda e eu acho que, né, sim, ela pode, né, talvez não agora, mas em algum momento ela pode estar preparada para seguir adiante. Então, a gente precisa, né, desconectar um pouquinho só do resultado, né, conectar com outras pessoas que possam nos ajudar para que essa carga não seja tão grande e dessa forma a gente possa focar em outras coisas que também vão garantir o nosso sucesso, como se cercar de um networking e de pessoas que possam advogar, né, em nome do nosso trabalho, né, do negócio de vocês. E uma outra coisa que eu acho que quando a gente se cobra muito e busca muita perfeição, a gente tem muito medo, é de pedir feedbacks, né? E principalmente daquelas pessoas que a gente sabe que vão ser super sinceras, né? Porque feedback dói, né? É difícil a gente falar, poxa, eu pedi um feedback, né? Eu quero muito saber, e às vezes a pessoa vem com pontos que a gente nunca tinha pensado, né? De coisas que a gente pode melhorar, que muitas vezes estão nos limitando de chegar onde a gente quer. Então, é super difícil, eu não vou aqui querer florear e dizer que é fácil, mas é super importante, porque muitas vezes a gente também está se cobrando por coisas que a gente já faz muito bem, que a gente não precisa ir além, que a gente não precisa né? Às vezes ficar pensando, poxa, mas eu poderia ter feito um pouco melhor naquela reunião. Às vezes, quando você sai da reunião e pede feedback para as outras pessoas, pessoas que, né, você tem uma relação de confiança e você sabe que vão trazer um feedback genuíno, o quanto que você pode se surpreender também positivamente com as pessoas falando, nossa, mas foi ótimo, foi sensacional, aquela abordagem, aquela ideia que você trouxe. Então, por mais que seja muitas vezes assim, assustador, né? Não perca a chance de pedir feedback, porque eu acho que isso pode muitas vezes ser aquela palavra de afirmação, né, que vai fazer com que realmente a gente se fortaleça e a gente consiga se apropriar dos nossos talentos e tudo aquilo que a gente faz bem. E também, obviamente, crescer e se desenvolver naquilo que a gente precisa melhorar. E eu falei bastante sobre isso, então não vou me repetir aqui, mas a gente muitas vezes, né, concentra muita responsabilidade na gente e não usa, né, de pessoas que estão do nosso lado. Eu sei que muitas vezes a nossa empresa, né, é de uma pessoa, somos nós, né, ou então um grupo muito pequeno, o que acaba sobrecarregando muito, né, todo mundo, mas a gente muitas vezes acaba concentrando e centralizando talvez coisas demais. E eu sei que delegar é difícil, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, a pessoa não vai fazer tão bacana quanto eu faço, né? Mas é um processo de desenvolvimento para a pessoa também, né? E o quanto antes a gente começa esse processo de uma maneira gradativa, né? De uma maneira bem estruturada, maiores são as chances de você conseguir cada vez mais, né, desenvolver essa pessoa e no futuro delegar, né, mais responsabilidades e assim poder focar em outras coisas que também são super importantes para o seu negócio, como eu comentei anteriormente. Então, eu acho que a chave de tudo que a gente está trazendo aqui é buscar esse autoconhecimento, né, entender o ambiente, entender os comportamentos que a gente muitas vezes apresenta e poder se policiar, né? Para falar, não, peraí, aqui eu não, eu realmente vou colocar a minha voz, né? Eu realmente vou delegar, eu realmente preciso pedir feedback, eu realmente preciso construir essa rede de apoio, eu não posso exigir tanto só de mim. Então,
E eu espero que com isso, né, com essas dicas aqui, realmente vocês possam cada vez mais buscar, né, e ser a melhor versão, seja em qualquer papel que vocês estejam desempenhando na vida de vocês. Então, acho que agora a gente pode abrir um pouquinho também para perguntas, né, Lu? E ouvir um pouquinho mais da nossa audiência. Claro, claro. Obrigada, Fernanda. Tantos pontos ricos que você trouxe aqui. Vamos abrir para perguntas. Quem quiser abrir a câmera e o microfone, fique à vontade. Quem quiser enviar aqui pelo chat também, fique à vontade. A gente está aqui para receber vocês, a Fernanda, para apoiar com as respostas. Acho que uma coisa interessante também, né, que mudou muito a minha vida, e eu sei que muitas, né, a Lu, enfim, vi aqui algumas carinhas conhecidas, né, e que realmente foi muito importante buscar mentores, né, buscar pessoas que, né, que podem te ajudar. Então, acho que um passo importante, né, para quem hoje ainda não refletiu sobre isso, né, e que eu acho que pode ajudar bastante nessa batalha contra a síndrome da impostora, é realmente buscar mentores, né, buscar pessoas ali que genuinamente querem, né, te ajudar a ser sua melhor versão. Meninas, eu vou falar aqui rapidinho. Eu estou na estrada, uma estrada que eu nunca andei. Estou louca para conversar, mas não posso. Amei, Fernanda. Você me conhece já de outras datas. E isso é um tema para mim importante, porque eu tenho que vencer ainda muita coisa. Não é da noite para o dia, e é por isso que eu busco toda essa rede, essa força, para poder me enxergar. Eu ainda estou longe, mas estou caminhando. E é sempre muito importante a gente ouvir, né, experiências como a sua, porque eu sei que você tem uma bagagem incrível. E obrigada por ter nos ajudado. Eu escutei tudo. A gente perdeu um pouquinho. Super obrigada, Dani. Muito obrigada mesmo. E quando você fala ainda estou longe, eu acho que não, você é inspiração para muitas pessoas, para mim particularmente, né, de ver sua garra, ver, né, o quanto que você cresceu aí dentro de vários processos, né, e por conectar, né, com várias pessoas, com vários mentores, mas principalmente por acreditar em você, né, e não deixar que essa voz aí te bloqueasse, né, e limitasse seus sonhos. Então, super obrigada pela tua mensagem aí, e saiba que você sim é inspiração para muita gente. Obrigada, Fé, mas nós, assim, juntas, a gente faz realmente diferença, hein? É diferente, a diferença. A gente acredita uma nas outras, né, e a gente não acredita na gente mesmo. Então, assim, eu sou muito grata. Você já, né, foi minha mentora lá no programa da Monsanto, e até hoje, acredite ou não, cai ficha daquele programa na minha cabeça. Então, se eu tenho alguma coisa também para passar para as meninas, não parem de buscar, principalmente se vocês têm aí essa síndrome da impostora, que não é realmente da noite para o dia que sai de dentro da gente. Você sabe do que eu estou falando, e né? até saiu o velho para entrar o novo, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Beijo no coração, continua aqui, tá bom, queridas? Tchau, tchau. Obrigada, Dani. A Ana comentou, é isso mesmo, Ana. Quando eu me vi naqueles comportamentos e entendi que isso é algo que acomete muitas pessoas, né? Que são minorizadas, né, nesses ambientes que a gente vive, né? E como mulher negra, enfim, quando a gente fala a gente tem uma expressão que eu não sei se para vocês é familiar, mas a gente fala que é como se fosse o privilégio, né? Essa questão de a gente saber que muitas vezes o fato de você
ter uma determinada raça, de você ter uma opção sexual, de você, né, ser mulher, ou de você, enfim, né, das mais diversas a diversidade que a gente tem hoje dentro do nosso país, te coloca numa posição, né, de menor favorecimento, né? Você tem ali mais dificuldade de, às vezes, alcançar coisas que para outras pessoas são super simples. Então, acho que quando a gente entende que, né, isso não é uma limitação nossa pura e simplesmente, mas isso é fruto, né, a gente fala de um racismo estrutural, né? Então isso é fruto, na verdade, de uma sociedade, né? Então é algo que vai muito além da gente, né? Algo que está inserido na nossa sociedade, e eu fico muito feliz porque eu vejo que por mais que a gente ainda não esteja onde a gente gostaria, mas eu sim consigo verificar, né, o quanto que a gente vem mudando, o quanto que a gente vem buscando, né, esse ambiente mais ético, né, e inclusivo como sociedade. Então, mas eu acho que até a gente chegar num ponto, né, onde a gente não seja alvo, né, dessa exclusão, né, ou dessa falta de oportunidades, a gente realmente tem que parar muito para pensar e se autoavaliar o tempo todo. É isso aí, a gente se coloca como pior inimigo, é um ótimo ponto. Uma cobrança excessiva, E assim, gente, uma coisa que me libertou também foi assim, poder ter essa segurança a partir do autoconhecimento, de ter pessoas que estavam ali, né? De um lado é essa voz falando que você não pode, de outro são esses mentores que falam, cara, você não tem noção do teu potencial, você não tem noção do quanto que você é boa em tal situação, e o quanto que isso fortalece a gente e faz com que a gente se sinta tão segura de falar assim, olha, eu não preciso saber tudo, eu não preciso ter todas as respostas, né? Eu posso sim falar que eu não sei, eu posso sim pedir ajuda, e isso não me faz menos merecedora do lugar onde eu estou, né? Então, isso é super importante, né? A gente não se cobrar tanto, né? Não achar que a gente é obrigado a ter todas as respostas, mas sim ser, inclusive, até mais, eu diria, mais inclusiva com as pessoas que estão do nosso lado, trabalhando junto com a gente, com o nosso time, com a nossa equipe, né? Seja lá quem for, porque muitas vezes a gente se sobrecarrega tanto e a gente exige tanto da gente que a gente também não dá chance para que essas pessoas possam ajudar, né? Nos ajudar o negócio, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? O quanto que a gente também, com toda essa cobrança, está deixando de ver talentos, né? Enfim, e aproveitar dos talentos que estão próximos da gente. A Camis, pode falar, Lu. Super interessante esse ponto que você trouxe, né? Até da gente ser mentora de outras pessoas. E não uma mentoria estruturada, digamos assim, né? Mas a gente que já entende um pouco mais dessa situação, de repente não tirar totalmente, mas ajudar uma pessoa a perceber que ela está nessa situação. Então, o quanto as redes são importantes e o quanto, às vezes, esse olhar de quem já percebe que acontece com si mesmo e mostrar para o outro que aquilo pode estar acontecendo, ou até apresentar, você já ouviu falar nisso? Exato. Você conhece a síndrome da impostora? É uma realidade de muitas pessoas e que limita, as crenças limitantes. Então, o quanto a gente pode usar a favor dos outros. Total, multiplicar, né? Ser um multiplicador dessa informação, né? Com certeza, eu super acredito nisso também. Queria comentar, né, que bacana a Camis dividiu aqui também um e-book, né? Então, acho que tem muita informação, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender, né, esse processo, né, esse ambiente que a gente está inserido e falar, poxa, como que eu posso me ajudar mais, né? Como que eu consigo buscar informação e para realmente nessa busca, né, que eu acho que a gente tem constante, né, e ela não termina
né, durante um momento em que a gente está aqui nessa terra, de realmente ser a nossa melhor, né, versão e conseguir alcançar tudo aquilo que a gente busca. Então, eu sou super, super a favor realmente desses processos de mentoria. Eu acho que toda vez que a gente faz isso, né, a gente não só compartilha, a gente não só contribui, mas a gente também é super alimentado e a gente aprende muito, né, com tudo isso. Então, eu super, super indico, assim, até hoje, né? Atualmente a gente está fazendo um programa de mentoria para profissionais negros, né, dentro da minha organização, e tem sido, assim, um processo de construção, né, com esses jovens, muito, muito rico, né? Então, assim, eu acho que não tem perda para nenhum dos lados, né? Muito pelo contrário, tem muito valor compartilhado quando a gente se propõe, né, se coloca nessa posição de minimamente, às vezes, numa conversa, né, ali 30 minutos que a gente vai ouvir o outro, entender o outro e falar, poxa, como é que eu consigo contribuir, né, com o que eu já passei, com aquilo que já aconteceu na minha vida. Então, eu super, super recomendo. Sim, e não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma solução para essa situação. São várias pequenas atitudes, pequenos movimentos que você trouxe uma grande parte aqui hoje, Feja, e já quero aproveitar para agradecer você e que a gente vai aplicando no dia a dia, que eu imagino que o nosso público aqui vá colher frutos dessa conversa e vá aplicar no dia a dia, e nem, os dias não são iguais, então, cada dia, de repente, você aplica uma, a gente aprende com os outros, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Então, eu queria trazer isso, assim, né? Tem solução? Não existe uma receita, né? Não existe não é algo com matemático, não é algo que é linear. É uma jornada, né? Como a Dani falou, não é da noite para o dia, é uma construção que a gente faz ali, né, de pouquinho em pouquinho. E uma coisa que eu também queria comentar, porque eu acho que é uma coisa que eu posso até trazer, né, pensando em vários aspectos aí da nossa vida, muitas vezes somos nós que criamos as limitações, né, nós que criamos as barreiras, né, elas não existem, né, a gente aqui muitas vezes mentalmente, por ouvir demais essa voz, é que cria uma barreira que ninguém impôs para gente. Né? Então, não seja sua barreira, né? A Ana comentou aqui que a gente muitas vezes é o nosso inimigo, então não seja, né, não se coloque nessa posição, porque muitas vezes a gente também está se cobrando por algo que ninguém está pedindo, né? E eu vejo isso em vários assim, momentos da minha vida, no meu papel de mãe, né? As crianças não pediram e eu já estou lá desesperada, né? Preocupada porque eu não dei, né? Então, assim, vamos nos cobrar menos, né? E como muitas têm colocado aqui, usar essa rede de apoio, né? Que fortalece vocês, né? Que faz com que vocês realmente busquem essa evolução, né, e desenvolvimento para que realmente, né, o negócio de vocês tenha cada vez mais sucesso. Então, super obrigada, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, me coloco super à disposição, né, eu gosto muito de ter essas conversas. Durante algum tempo da minha vida que eu tirei um sabático, eu pude conectar mais com empresárias, né, e tentar contribuir aí para empresas de diversidade, mas é algo que eu tenho muito prazer de fazer, né, a qualquer momento, então fiquem super à vontade aí para me conectar através do LinkedIn e tudo, e a gente, enfim, bater um papo. Gente, deixa eu só contar um negocinho, se é que dá tempo, é muito rápido. Me veio agora, Fera, enquanto você estava falando, a experiência que eu estou tendo nesse minuto envolve a WeConnect, envolve você sabe do que eu estou falando, e envolve também uma vitória da Daniele, que se acha incapaz em tudo. Eu estou a caminho da Bayer de São José dos Campos. Esse cliente foi conquistado através da WeConnect, tá? Por quê?
eu já era fornecedora Monsanto, mas eu não era fornecedora Bayer, e você sabe que São José dos Campos é Bayer. Tá? E eu lembro que quando a gente ganhou, esse projeto já tem, nós estamos lá direto desde aquele início, são 3 anos ou 4, já nem sei porque o tempo está passando tão rápido, acho que 4. E eu lembro que quando a gente ganhou lá, eu tinha muito medo, porque como a gente servia a Monsanto sementes, a fama que vinha, que as exigências da Bayer Química eram absurdas. E, de repente, a Projex está indo muito bem lá. É muito mais fácil trabalhar lá do que na Monsanto Sementes. E a Daniele estava morrendo de medo de encarar esse novo desafio. E está indo assim, muito bem de vento em popa. Então, você vê como eu me sinto diferente. Eu ainda continuo preocupada com um monte de coisa, mas estou chegando à conclusão. Não, isso faz parte, né? E assim, eu posso dizer para vocês que a Daniele lá de trás, quando falava com uma vendedora, eu lembro, eu comprava muito em Uberlândia, numa loja que chama Ubercom, e quando eu falava com a gerente, eu morria de medo dela, morria, assim, ela me engolia. E aí, depois dessas mentorias todas, eu fiquei um tempo sem ter obra em Uberlândia. Quando a gente voltou, fui falar com ela, parecia que eu tinha me transformado num outro ser. Ela era a mesma. Quem tinha mudado era eu. Falei, gente, eu tinha medo disso. Meu Deus, né? Então, é muito legal. É muito bacana, né? A gente... Eu também. Eu não tinha voz, né? Eu também ficava ali quietinha no meu canto, e a gente percebe o quanto que, né, hoje eu, né, não só eu falo na empresa, compartilho minha ideia, mas também estou aqui com vocês hoje, né? Isso para mim é uma conquista muito grande ao longo desses anos, então não para, né? Vamos nos fortalecer sempre. Até um agradecimento que eu faço, vocês interagiram muito, super obrigada por, né, poder contar um pouquinho da história de vocês e enriquecer aqui essa nossa conversa. Obrigada, Lu. Obrigada. Realmente, a interação foi sensacional. Agradeço todos que estiveram aqui. A Fernanda, agradeço demais a sua participação. Foi muito rica essa conversa. Ouso dizer que você tem uma legião de fãs aqui, e a sua história é bastante inspiradora mesmo. Obrigada por trazer uma parte, né, um recorte, alguns minutos que você compartilhou aqui. E vou encerrando, se alguém tiver mais alguma pergunta, um comentário, senão a gente pode seguir para o encerramento e para a despedida. Acredito que a gente pode encerrar, então. Um ótimo dia para vocês. E só dar parabéns, viu? Foi maravilhoso, Fer. Tá de Obrigada, parabéns. Lu. Prazer te ver aqui. Uma alegria estar com você. Beijo, queridas. Beijo. Bom final de semana. Tchau, ótimo dia, bom final de semana para todas. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, ótimo dia. Tchau, obrigada, bom dia.